Cuidei da minha mãe doente por anos e meus irmãos só apareceram quando viram dinheiro envolvido. Minha mãe começou a esquecer as coisas por volta dos 68 anos. Primeiro eram pequenas confusões. Onde deixou as chaves, o que ia fazer no mercado, o nome da vizinha de décadas. Depois vieram os lapsos maiores, se perder no próprio bairro, ligar pra mim dizendo que alguém tinha roubado a comida da geladeira. Mesmo que fosse ela mesma quem tivesse comido horas antes. Os médicos deram um diagnóstico: Alzheimer em estágio inicial. Meu coração afundou. Não porque eu não esperava, mas porque eu sabia o que viria depois. Fui eu quem ficou. Fui eu quem levou nos exames, ajustou remédios, adaptou a casa. Fui eu quem saiu do meu emprego fixo para virar cuidador em tempo integral. E fui eu quem escutou da boca dela num dos raros momentos de lucidez. Promete que não vai deixar ninguém me colocar em lugar nenhum? Prometi. E cumpri. Por quase 5 anos. Enquanto isso, meus 2 irmãos, Leandro e Fabiano, moravam longe. Um em outro estado, outro em outro país. Durante esse tempo todo, os 2 mandaram exatamente 5 mensagens. 4 delas foram Feliz Aniversário no grupo da família. A outra foi Preciso falar contigo urgente, que no fim era só para pedir dinheiro emprestado. Só que agora a situação mudou. Minha mãe piorou. E finalmente, os 2 apareceram. Com abraços forçados, palavras doces e o mesmo discurso. A gente precisa conversar sobre o que vai ser dela e da casa também. Só que eu já sabia. Não era preocupação. Era interesse. Leandro chegou primeiro. Veio com a esposa, uma mala de mão e aquele perfume forte que ele sempre usou nos jantares de família. Me abraçou com um entusiasmo falso, bateu nas minhas costas. Cara, você tá diferente. Envelheceu, hein? Cuidar da mãe sozinho durante 5 anos envelhece a gente. Ele riu, achando que era brincadeira. Mas eu não tava brincando. No dia seguinte foi a vez de Fabiano. Desembarcou com a mesma energia de sempre. Fones de ouvido no pescoço, mochila cara, tênis de grife. E aí, mano, como ela tá? Ouvi dizer que tá complicado. Complicado? Ela não reconhece mais a própria casa, Fabiano. Fica acordada de madrugada chamando pelo pai, que morreu há 20 anos. Chora quando esquece o nome da própria irmã. E agora? Agora vocês resolvem aparecer? Mas engole seco. Tá estável, mas precisa de cuidado constante. Eles assentiram, como se estivessem entendendo algo que jamais viveram. 3 dias depois, já estavam reorganizando a casa. Esse quarto tá apertado demais para ela. Esses móveis estão velhos. A gente devia começar a pensar numa clínica especializada. Peraí, a gente? Onde estavam vocês quando ela caiu no banheiro e eu tive que limpar tudo sozinho? Onde estavam quando ela me chamou de estranho e ficou trancada no quarto com medo de mim? Onde estavam quando ela me olhou nos olhos e me perguntou se meu pai ainda estava vivo? Agora vocês vêm falar em decisões conjuntas? Na quarta-feira à noite, encontrei os 2 sussurrando na varanda. Parei na porta, sem ser notado. A casa vale uma grana boa ainda. E ele não tem emprego fixo, vive disso aqui agora. A gente precisa garantir que tudo seja dividido de forma justa, né? Justa? Eu quase arrebentei a porta, mas me contive. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. Eles não vieram ver nossa mãe. Vieram ver quanto ela ainda valia. Se quiser, sigo com a parte 3, onde a pressão dos irmãos começa a virar uma guerra silenciosa, com planos de levar a mãe à força para um local especializado e documentos surgindo misteriosamente. Posso continuar? Na manhã de sábado, encontrei Leandro sentado à mesa com uma pilha de papéis. Ele me olhou com aquele tom ensaiado. A gente andou pesquisando umas instituições especializadas, lugares com estrutura, com médicos 24 horas. Você não precisa carregar isso tudo sozinho. Agora vocês se importam com o meu fardo? Eu não tô carregando isso para ganhar aplauso. Tô carregando porque ela é nossa mãe. Ele respirou fundo. É justamente por isso, a gente quer o melhor para ela. Melhor? O melhor foi quando ela delirava às 3 da manhã e eu ficava sentado ao lado da cama segurando a mão dela até ela dormir de novo. O melhor foi quando ela me confundiu com meu pai e pediu desculpa por tudo que não disse em vida. O melhor foi quando eu estive aqui, e vocês não. No fim da tarde, Fabiano entrou no meu quarto sem bater. A gente pediu para um advogado amigo da gente montar um termo de responsabilidade. Nada demais, só para deixar claro quem tá tomando conta de quê.
termo de responsabilidade. Soou como armadilha. Peguei os papéis. Não era só isso. Ali estava redigido um documento que me colocava como responsável único por decisões cotidianas, enquanto eles manteriam direito sobre decisões patrimoniais. Eles queriam que eu limpasse, medicasse, chorasse, sustentasse, mas que eles assinassem no fim. No jantar, tentei conversar. Se vocês vieram ajudar, ajudem, mas não tentem empurrar a responsabilidade em mim enquanto seguram a escritura na outra mão. Leandro sorriu, com ironia. Tá vendo? A gente tenta ser justo e você já entra na defensiva. Fabiano completou. Tá emocional demais, irmão. Talvez você não esteja em condição de decidir sozinho. E foi aí que eu entendi. Eles não queriam me ajudar. Eles queriam me deslegitimar. Mas segunda-feira, fui à farmácia buscar os remédios da minha mãe. O atendente, que me conhecia há anos, puxou o assunto. Tô sabendo que teus irmãos vieram, né? Ouvi dizer que agora vocês estão organizando um suporte mais profissional. E eu franzi a testa. Quem te disse isso? Ah, o Leandro passou aqui ontem. Comentou rapidinho. Disse que vocês estão preocupados com tua saúde também. Com a minha saúde? Voltei pra casa com um gosto amargo na boca. No mesmo dia, a vizinha da frente me chamou enquanto eu tirava do lixo. Falei com teu irmão hoje cedo. Ele disse que você tá muito cansado, que talvez precise de um descanso. Eles estavam criando uma versão alternativa da realidade. No dia seguinte, na consulta de rotina com a neurologista, percebi a médica mais distante. Ela olhou pra mim com cuidado. Seus irmãos me procuraram. Disseram que estão preocupados com você, que talvez esteja sobrecarregado demais e que isso pode acabar prejudicando o bem-estar da sua mãe também. Meus olhos arderam. Eu sorri de canto, irônico. Eles se preocuparam nos últimos 5 anos em que sumiram? A médica suspirou. Eu só preciso garantir que sua mãe está em um ambiente emocionalmente saudável. Aquele comentário bateu como um soco. Eles estavam me pintando como instável. Em casa, encontrei a porta do armário de medicação revirada. Os dois estavam lá, sentados no sofá. A gente deu uma olhada na medicação. Tem coisa vencida ali, hein? E a cozinha estava com um cheiro forte ontem à noite. Você tem limpado direitinho? Estavam criando um dossiê. De detalhes banais, transformados em argumentos. Não bastava tomarem a frente das decisões. Eles queriam provar que eu era incapaz. Naquela noite, sentei ao lado da minha mãe. Ela olhou para mim com os olhos meio apagados, mas segurou minha mão. Você ainda é meu filho, né? Eu engoli um nó na garganta. Sou sim, mãe. E tô aqui, com a senhora. Sempre estive. Ela sorriu por um segundo. Um lampejo da mãe que eu lembrava. E, naquele momento, eu prometi a mim mesmo. Eles não vão arrancá-la de mim desse jeito. Não sem lutar. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei sentado no sofá da sala, encarando o nada enquanto minha mãe dormia no quarto ao lado. As palavras da médica martelavam na minha cabeça. Sobrecarregado, ambiente emocional, capacidade de cuidado. Eles estavam montando alguma coisa. Mas o que exatamente? Peguei meu celular, entrei num site do Tribunal de Justiça e procurei por processos em nome da minha mãe. Nada. Então busquei o nome do Leandro. Um protocolo apareceu, aberto 2 dias antes. Assunto: solicitação de curatela provisória. Curatela. Eles estavam tentando tirar minha mãe de mim legalmente. E o mais cruel, na justificativa inicial constava que eu, o filho que cuidou dela por 5 anos, estava emocionalmente instável, isolado e com sinais de esgotamento mental. Eles estavam usando a minha dedicação como prova contra mim. Liguei para o meu advogado antes mesmo do sol nascer. Ele atendeu com voz de sono. Desculpa, Ora, mas preciso saber. O que eles podem fazer com essa curatela? Se conseguirem uma liminar, podem obter controle legal sobre ela, decidir onde ela vai morar, quais tratamentos ela recebe e, sim, até colocá-la numa instituição contra sua vontade. Mesmo depois de tudo que eu fiz? Se o juiz acreditar que você está incapaz de cuidar dela, sim. Aquilo bateu como um soco no estômago. Estavam me apagando, como se eu nunca tivesse existido nesses anos. No café da manhã, sentei com eles na mesa.
Vocês abriram um processo? Leandro engasgou com o café. Fabiano nem fingiu surpresa. A gente só tá tentando garantir o bem-estar da mãe. Você tem estado tenso. E vocês têm estado sumidos por meia década. Leandro suspirou. A gente entende que isso é difícil para você, mas não precisa transformar em guerra. Não precisa? Vocês estão literalmente me tirando da equação. Querem arrancar minha mãe da própria casa. Querem me pintar como um fardo. Mas ainda não tinham vencido. E agora eu sabia o que estava acontecendo. No dia seguinte, acordei cedo. Enquanto meus irmãos ainda dormiam, eu sentei na mesa da cozinha com um caderno na mão e comecei a listar nomes. A vizinha que viu minha mãe fugir de madrugada e eu correndo atrás, descalço, a enfermeira do posto que me ensinou a aplicar injeções, o farmacêutico que me via mensalmente com receitas na mão, a diarista que viu por 3 anos minha rotina inteira girar em torno dela, o pastor que me visitava e fazia orações com a gente na sala. Não seriam advogados, não seriam ricos, mas seriam vozes reais. Liguei para cada um deles naquele mesmo dia. Expliquei tudo, a tentativa de curatela, a manipulação, e um por um, todos disseram a mesma coisa. Tô contigo, digo o que vi, sei o homem que você foi. Alguns choraram comigo no telefone, outros ficaram revoltados, e naquele momento eu percebi. Meus irmãos tinham a distância, e eu tinha a verdade. Entrei em contato com meu advogado e começamos a reunir declarações formais. Testemunhos, fotos, vídeos caseiros, mensagens antigas da minha mãe de quando ela ainda se lembrava de quem eu era, me agradecendo. Ele foi claro. Você tem um histórico. Tem gente que viu. Vamos construir isso com calma, porque se eles querem tirar a sua mãe de você por papel, você vai proteger ela com papel também. Naquela noite, vi os dois cochichando de novo, como sempre faziam, mas dessa vez eu não desviei o olhar. Eles sorriram com falsa segurança, mas eu sorri com certeza, porque agora eles não estavam mais tramando sozinhos. 2 dias depois, Leandro me chamou para conversar no quintal. A mesma voz mansa de antes. A gente ficou sabendo que você andou falando com vizinho, enfermeira, gente do bairro. Tá se preparando para brigar mesmo, né? Olhei nos olhos dele, firme. Eu tô me preparando para proteger a única pessoa que se importou comigo de verdade nesses anos. Ele mordeu o canto da boca, irritado. Você vai mesmo transformar isso tudo numa novela? Era pra gente resolver isso como irmãos. Ah, agora somos irmãos. Porque por 5 anos eu fui só o idiota que ficou pra trás enquanto vocês sumiam. Fabiano apareceu na varanda, cruzando os braços. Tá bancando o mártir agora, né? Como se cuidar da mãe fosse algum sacrifício nobre. Ela era a responsabilidade de todos nós. Mas quem ficou fui eu. Quem lavou, deu banho, ouviu gritos de madrugada, fui eu. E agora vocês querem o quê? Dividir a casa? Escolher o asilo? A paciência deles acabou ali. Leandro explodiu. Você acha que é dono dela, é isso? Você acha que só porque ficou aqui tem direito a tudo? Você virou um maluco obcecado. A gente quer salvar ela de você. As palavras queimaram. Mas estranhamente não me abalaram. Porque aquilo era a verdade sem maquiagem. Não era preocupação. Era posse. Era ego ferido. Naquela noite, ouvi um barulho vindo do quarto da minha mãe. Ela estava sentada na cama, confusa, chorando. Eles disseram que eu ia mudar, que ia ser bom pra mim. Mas eu quero ficar aqui. É aqui que você tá? Segurei a mão dela com força. Ninguém vai te tirar daqui. Não enquanto eu estiver respirando. E eu quis dizer aquilo do fundo do coração. Porque não era mais só uma promessa. Era minha missão. Na sexta-feira, voltei da farmácia com os remédios da minha mãe. Encontrei a porta da casa entreaberta. Meu coração disparou. Entrei correndo. Na sala, o sofá empurrado para o lado. Uma mala aberta no chão.
e minha mãe sentada numa cadeira cercada por Leandro e Fabiano. Ambos falando com aquela calma forçada, como quem lida com uma criança assustada. É rapidinho, mãe. É só para dar uma olhadinha no lugar novo. Lá tem jardim, tem gente para conversar. Ela tremia. Mas e meu filho? Ele vai com a gente? Quando me viu, os olhos dela brilharam por um instante. Ele tá aqui, eu sabia que ele vinha. Fiquei parado na porta tentando entender o que estava acontecendo. O que é isso? Leandro levantou como se estivesse no direito de me explicar. A gente vai levar ela para conhecer uma clínica. É visita, só isso. Calma. Vocês marcaram isso sem me consultar, sem autorização médica, sem permissão dela. Fabiano respondeu seco. Você não manda aqui, irmão, não sozinho. Cheguei perto da minha mãe. Mãe, a senhora quer ir com eles agora? Ela olhou para mim confusa, as mãos tremendo. Mas eu não arrumei minha Bíblia e nem meu casaco. Tá frio lá fora? Ela não entendia o que estavam fazendo. Ela só sentia o desconforto, o medo, o deslocamento. Leandro tentou segurar o braço dela. Eu dei um passo à frente, a voz firme. Tira a mão dela. Ele riu, nervoso. Tá ficando agressivo agora? Vai bater na gente? Tô protegendo a nossa mãe. E se vocês encostarem nela de novo sem autorização médica, eu chamo a polícia agora. A tensão congelou o ar. Fabiano largou a mala, Leandro recuou. Você vai se arrepender de tratar a gente como inimigo. Vocês já se colocaram nesse papel sozinhos. Eles saíram, batendo a porta com força. Minha mãe chorava baixinho, abraçada a mim como uma criança. E ali, no meio da sala revirada, eu entendi. Essa guerra não era mais silenciosa. Agora, era declarada. Na manhã seguinte, eu estava no escritório do meu advogado antes mesmo das portas abrirem. Mostrei as fotos da mala, da sala revirada, da minha mãe assustada. Relatei tudo. Ele me ouviu com paciência. Depois disse com um tom grave: isso não é mais só uma disputa familiar. Eles cruzaram uma linha perigosa. Entramos com um pedido de tutela cautelar, exigindo que qualquer tentativa de retirada da minha mãe do lar fosse expressamente proibida sem decisão judicial. Também anexamos os testemunhos das últimas semanas, registros médicos, vídeos caseiros. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que estava no controle. Mais tarde, fui ao posto de saúde. A enfermeira, que me conhecia há anos, me chamou no canto. Fiquei sabendo do que estão tentando fazer, o bairro todo está comentando. E olha, se precisar, eu testemunho. Viu o que você passou? Na farmácia, o mesmo atendente que antes só fazia piadas me olhou sério. Se tiver alguma audiência, tô dentro. Você cuidou dela sozinho, cara. A gente viu isso acontecer. E ali, entre remédios e receitas, percebi que a verdade deixa rastros. Mesmo quando ninguém parece ver, ela tá ali. Cheguei em casa mais tarde naquele dia e encontrei uma carta enfiada por debaixo da porta. Reconheci a letra da vizinha do lado, Dona Noêmia. Eu vi quando eles tentaram levar sua mãe. Ela chorava. Você não merece passar por isso. Se precisar, eu assino o que for. Tem gente aqui que tá com você. Li aquelas palavras e segurei as lágrimas. Porque naquele mundo silencioso, onde eu sempre achei que estava lutando sozinho, tinham olhos me acompanhando o tempo todo. E agora, esses olhos estavam do meu lado. Na terça-feira, a notificação judicial foi entregue. Eu não estava em casa, mas a diarista me ligou, tensa. Eles receberam os papéis e não ficaram nada felizes. Cheguei em casa e encontrei o silêncio mais gelado que já presenciei ali. Fabiano sentado na sala, mexendo no celular. Leandro na cozinha, lavando uma xícara com raiva contida. Ninguém disse uma palavra, mas o ar falava tudo. Naquela noite, ouvi Leandro falando com minha mãe no quarto. Fiquei na porta, ouvindo de longe. Ele tá cansado, mãe. Você sabe.
A gente só quer ajudar, mas ele não deixa. Vive gritando, te prendendo aqui. Mentiras, pingando na cabeça de uma senhora doente. Gotas de veneno disfarçadas de preocupação. Você confia na gente, né? Lembra de quando a gente era pequeno? Ele sempre foi o mais nervoso. Minha mãe respondia com frases soltas, hesitantes. Ele cuida de mim. Ele me dá banho. E o pior veio depois. Leandro com voz de falso alívio. Eu tô gravando, tá, mãe? Só pra registrar tudo que a senhora quiser dizer. Só fala o que sente, tá? Eles estavam tentando colher provas distorcidas, gravações manipuladas de uma mente fragilizada. Na manhã seguinte, encontrei Fabiano com o celular apontado para mim, fingindo que estava mandando mensagem. Mas a câmera estava virada, gravando. Tem certeza de que tá tudo bem com sua cabeça, mano? Ultimamente você anda meio instável, né? Nervoso, né? Eu sorri. Não caí na armadilha. Tô bem lúcido, inclusive mais do que nunca. E fui até a estante. Peguei meu próprio celular. Coloquei pra gravar também. Querem jogar com mentira? Então vamos gravar tudo! A partir de hoje, cada palavra de vocês vai ser arquivada. Ele arregalou os olhos, a máscara caindo aos poucos. Porque a partir dali, o jogo deles já não era mais secreto. E eu não seria mais pego de surpresa. Naquela semana, começou o que eu chamei de segunda onda do ataque. Mas dessa vez, não foi na justiça. Foi nas redes sociais. Leandro postou uma foto antiga da minha mãe com a legenda: "Dói ver alguém tão especial sendo sufocado por isolamento e desleixo. Família precisa de amor, não de controle." Nos comentários, gente que nem conhecia a nossa realidade aparecia para opinar. Triste isso. Espero que consigam tirá-la dessa situação. Você é um herói por se importar, Leandro. Esse tipo de descaso deveria dar cadeia. Era como ver minha história sendo reescrita por gente que nunca pisou nessa casa. Gente que nunca segurou minha mãe chorando, suando, tremendo. Gente que acreditava em legendas bonitas e filtros. Na mesma noite, recebi uma ligação de uma tia distante. Aquela que só aparecia no Natal. "O que você tá fazendo com a sua mãe, meu filho? Os meninos estão desesperados tentando tirá-la desse lugar." Desse lugar? Esse lugar é a casa onde ela criou os 3, onde tem o cheiro do café da manhã dela, a cortina que ela mesma costurou, a cama onde ela viu filmes com meu pai até ele falecer. Respirei fundo. "Tia, com todo respeito, se quiser ouvir minha versão, eu explico. Se não quiser, respeite o silêncio." No dia seguinte, voltei ao escritório do advogado. Mostrei prints, áudios, relatos. Tudo estava sendo arquivado. Ele olhou para mim e disse com calma: "A maioria das guerras se perde tentando vencer a opinião pública. A gente não precisa vencer likes. A gente precisa vencer com prova." Decidimos montar um dossiê completo. Relatórios médicos atualizados, fotos da casa, organizada e segura, agenda de medicações, testemunhos gravados, histórico bancário mostrando que todos os custos dela vinham da minha conta. Era uma linha do tempo irrefutável, uma história real, feita de fatos e não de frases bonitas no Instagram. Enquanto isso, a casa seguia em silêncio. Minha mãe mais confusa a cada dia, mas ainda com lampejos de reconhecimento. Uma noite, entre um devaneio e outro, ela segurou a minha mão e disse: Você é aquele menino que nunca foi embora, né?" Engoli seco. "Sou sim, mãe. O único que nunca te deixou. E eu prometi ali, de novo. Não importa o que eles digam lá fora. Aqui dentro, a verdade ainda mora." Era uma quinta-feira chuvosa. Eu estava dando o jantar da minha mãe quando a campainha tocou com insistência. Abri a porta. 2 agentes do Conselho Tutelar e uma assistente social estavam ali. Recebemos uma denúncia anônima, maus tratos contra uma idosa. O mundo girou por um segundo. "Pode nos acompanhar, senhor?" Mostrei a casa, mostrei a cozinha, o quarto, o banheiro limpo. Minha mãe, como sempre, estava sentada no sofá com uma manta sobre os ombros. Ela os olhou com aquele olhar perdido, mas sorriu ao me ver por perto.
A assistente social anotava tudo, com um olhar sério. Ela apresenta alguma agressividade ou crise recente? Não. Ela tem Alzheimer, em estágio avançado, mas é calma, sensível. Eles olharam em volta, tiraram fotos, me pediram documentos, receitas, laudos. No final, disseram com um certo alívio: nada parece fora do normal aqui, mas o processo de averiguação segue. Quando foram embora, sentei no chão da cozinha e fiquei ali, em silêncio. Eles tinham mesmo cruzado a última linha, me transformado num monstro, e por pura estratégia. No fim da tarde, o advogado me ligou. Eles registraram uma denúncia no MP, tem protocolo e tudo. Usaram uma gravação cortada da sua mãe dizendo que tem medo de ficar sozinha, e algumas imagens da cozinha antes da diarista vir. Manipulação pura. Cortaram contexto, plantaram medo. Vamos responder com tudo. Vamos provar que é montagem. Mas se prepara, isso vai virar audiência. Na noite seguinte, minha mãe acordou gritando. Tive que correr, sentar ao lado dela. Ela tremia, olhando pro nada. Ele disse que ia me tirar daqui. Disse que você ia embora. Não, mãe. Eu tô aqui. Eu tô com a senhora. Não vou a lugar nenhum. Segurei a mão dela até o sol nascer. E pensei, com os olhos ardidamente abertos: eles não querem justiça. Eles querem vingança por não estarem aqui quando ela mais precisou. E estão tentando apagar a única coisa que restou da nossa família. Eu, 2 dias depois, recebi a intimação oficial. Havia uma audiência marcada para a semana seguinte. Motivo: apuração de maus tratos contra a pessoa idosa. Eu sentei com meu advogado, o processo na mão. Eles usaram uma frase da sua mãe, dita durante um delírio, como prova principal. E aquela gravação que o Leandro fez escondido, cortaram completamente o começo. Tem como contestar isso? Tem, e vamos. Mas você vai precisar falar com firmeza, mostrar quem é, mostrar que o único crime que cometeu foi estar presente. Voltei para casa esgotado. Minha mãe estava no quarto, sentada na cama, com os olhos fixos na porta. O moço de camisa azul disse que vai me levar para um lugar bonito. Você vai comigo, né? Meu coração congelou. Mãe, que moço? O que veio outro dia, o que falou que você precisa descansar. Ele disse que vai cuidar de mim melhor. Era o Leandro. Eu sabia. Ele voltava sempre que eu não estava. Entrava sorrindo, falava doce, prometia mundos e fundos, e ia embora deixando confusão. Naquela noite, enquanto ela dormia, sentei na sala escura e gravei um vídeo. Olhos fundos, rosto cansado, coração pesado. Hoje minha mãe perguntou se eu vou com ela para o lugar bonito onde o moço de camisa azul prometeu levá-la. Ela acha que está indo para um passeio. Ela não entende que está sendo usada como peça de um jogo. Mas eu entendo. E eu não vou deixar isso passar. Se é guerra que eles querem, então eles vão conhecer o filho que ela criou. Não o doente que tentam pintar, mas o homem, o protetor, o último ao lado dela. Salvei o vídeo. Não postei, mas guardei como lembrete. Não era só sobre justiça, era sobre memória, era sobre dignidade. O fórum era cinza, silencioso, gelado, mas meu peito queimava. Meu advogado ajustava papéis. Do outro lado da sala, Leandro e Fabiano estavam de terno, sorrindo. A advogada deles parecia confiante. Uma mulher fria, daquelas que transforma a mentira em retórica com naturalidade. Quando o juiz entrou, o silêncio se intensificou. Vamos começar. A primeira a falar foi a assistente social, que havia visitado a casa. Não encontrei sinais evidentes de maus tratos. A casa estava limpa. A idosa aparentava estar bem alimentada e em segurança. No entanto, ela demonstrou certa confusão, o que é compatível com o estágio da doença. O juiz anotou sem mudar a expressão. Depois,
foi a vez da advogada dos meus irmãos. Ela começou com voz suave, quase comovente. Excelência, os irmãos do réu não estão aqui por vingança. Estão aqui por amor. Durante anos foram mantidos afastados e agora tentam apenas salvar a mãe de um ambiente hostil, controlado, com claros indícios de negligência emocional. Mostrou áudios, vídeos, cortados, manipulados, descontextualizados. No vídeo, minha mãe dizia: "Ele grita comigo às vezes, eu fico sozinha, tenho medo." O juiz olhou para mim. "O senhor deseja comentar?" Assenti. Me levantei e respirei fundo. Excelência, esse vídeo foi gravado sem meu conhecimento, durante uma crise noturna de confusão, como acontece com frequência. E sim, eu gritei. Uma vez, quando a encontrei na rua às 3 da manhã, descalça, tentando voltar para a escola. Gritei de desespero, porque eu cuido dela sozinho, porque ela não sabe mais quem sou eu, mas eu nunca esqueci quem ela é. Puxei minha pasta. Aqui estão as receitas médicas atualizadas, a rotina de medicação assinada por profissionais, o depoimento da enfermeira do posto, da vizinha, do pastor e o extrato da minha conta bancária mostrando que eu sou o único que sustenta a casa dela há 5 anos. O juiz me observava com atenção. Se estou cansado, estou. Se sou perfeito, não. Mas ela está viva, em casa e com dignidade por minha causa. A sala ficou silenciosa. Leandro bufou, Fabiano cruzou os braços. A advogada deles tentou interromper. Excelência, gostaríamos de contestar os depoimentos com... O juiz levantou a mão. Silêncio. O julgamento seguirá conforme os trâmites, mas já deixo registrado. Há coerência na fala do réu e evidências de manipulação nos materiais apresentados pela outra parte. Meu advogado sorriu pela primeira vez. Eu não. Porque aquilo não era vitória ainda. Era só respiro. A notícia veio pelo correio, sem o aviso. Uma carta registrada, com o selo do cartório. Abri. Venda de imóvel. Proposta de venda de 50% da casa para terceiros. Minha visão turvou. Era a carta da morte da minha mãe. Não no sentido literal, mas no emocional. A casa dela, onde eu cresci, onde ela me ensinou a andar, a falar, a lutar, estava sendo vendida sem aviso. Levei o papel até o advogado. Eles podem fazer isso? Sim. Enquanto não houver um testamento que indique o contrário, eles podem. Se a sua mãe tem mais de 60% da casa, teoricamente a venda de 50% pode ser uma movimentação legal. A raiva cresceu, aquecendo o meu rosto. Não importa se eles têm a parte deles, eles estão tentando me despejar da vida dela, não só da casa. Ele suspirou, se apoiando na mesa. Você vai precisar da autorização judicial para impedir qualquer venda. Isso vai ser mais uma batalha. Mas ao menos você já está com a documentação e provas para proteger a casa. Vamos conseguir evitar isso. Só não se precipite. Eu respirei fundo. Voltei para casa e, quando entrei, encontrei Leandro e Fabiano lá, de novo. Você já viu o que mandaram, né? Leandro disse com um sorriso cínico. Vi, e isso é mais uma jogada suja de vocês. Fabiano deu os ombros. Não tem mais volta, irmão. A gente vai tomar a parte que nos cabe e vamos fazer a coisa direito. Ele falou aquilo como se estivesse prestes a tomar um pedaço da terra, como se não fosse a casa da nossa mãe. Já tomei medidas legais, então se quiserem vender, vão ter que lidar com a justiça. Isso não é um jogo de tabuleiro. Leandro viu, mas era uma risada nervosa. A gente já falou com a imobiliária, só estamos esperando você se decidir. Você não quer que sua mãe passe o resto da vida sem poder visitar o jardim, né? O que eles estavam tentando fazer não era só vender a casa. Era tentar me forçar a tomar uma decisão emocional. Ameaçar minha mãe mais uma vez. Fazer ela achar que se eu não agisse rápido, tudo ia desaparecer.
Mas a minha mãe não iria sair dali. E se fosse preciso, eu enfrentaria o que fosse necessário para garantir isso. Fui até o quarto dela mais tarde naquela noite. Ela estava na cama, com os olhos fechados. Mas de repente ela falou baixinho: "O que eles querem de mim? Eu sinto que querem me levar." A dor no meu peito era como uma faca. "Não vão te levar, mãe. Eu tô aqui e não vou deixar nada acontecer com você." Ela me olhou com aquele olhar que reconhece, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. Apenas sabia que não queria mais perder o que restava da vida dela. E ali, naquele quarto, me dei conta que a batalha nunca foi sobre o patrimônio. Era sobre o que ainda restava de nossa memória e amor. Se quiser, sigo com a parte 16, onde o juiz emite a decisão final sobre a curatela e a venda da casa, e o protagonista enfrenta o dilema de escolher entre a guerra judicial ou ceder às exigências dos irmãos para evitar um conflito ainda maior. Você quer que eu continue? O telefone tocou logo cedo. Era o advogado. Saiu a decisão. Meu coração travou no peito. E então? Ele fez uma pausa longa demais. O juiz indeferiu a denúncia de maus tratos e manteve a senhora sob seus cuidados provisoriamente, mas determinou que será necessária uma avaliação psicológica profissional e visitas regulares de uma assistente social, por pelo menos 6 meses. Fechei os olhos. Não era uma vitória absoluta, mas era um alívio, um sopro de justiça. Na mesma tarde, Leandro e Fabiano apareceram de novo, sem aviso, como sempre. Dessa vez, a máscara caiu logo de cara. "Parabéns", disse Leandro, batendo palmas com ironia. "Conseguiu adiar o inevitável por mais um tempo. Vocês vão continuar vindo aqui como se tivessem esse direito?" Fabiano apontou o dedo. "A casa é da família, você é só o zelador, cara. Só tá cuidando do que a gente também tem parte. E vamos continuar vindo até a justiça nos dizer o contrário." Fiquei parado. E aí disse: "Vocês têm até o fim da semana para só entrar aqui com agendamento. E eu tô falando sério. O próximo passo, se ultrapassarem isso, é registrar a ocorrência por invasão." Os dois riram, mas era um riso mais vazio do que confiante. "Tá se achando poderoso, né?" Leandro murmurou. "Vai acabar sozinho com essa velha." Aquilo doeu, mas não demonstrei. Se for para ficar sozinho, mas com a minha consciência limpa, eu aceito. Eles saíram. E dessa vez, bateram o portão com mais força do que nunca. Naquela noite, sentei com minha mãe na varanda. Ela tomava chá devagar. As mãos ainda tremiam, mas o olhar estava mais calmo. "Eles ainda tão bravos?" Ela perguntou como quem sente o clima mesmo sem entender o motivo. "Tão sim, mãe. Mas agora a justiça tá vendo tudo. E a senhora tá segura. Isso é o que importa." Ela encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequena. E ali, sob o céu nublado, eu entendi. A guerra ainda não acabou, mas pela primeira vez, eu não estava mais lutando no escuro. Na segunda-feira, recebi mais uma notificação. Dessa vez, direto da vara de família. O título era curto, mas pesado como pedra. Pedido de interdição total com substituição de cuidador principal. Liguei pro advogado na hora. "Eles alegam que você tá mantendo sua mãe emocionalmente dependente, isolando ela para ganhar controle patrimonial. Disseram que você usa a culpa afetiva para convencê-la a não sair e pedem que o Estado nomeie um curador externo." Fiquei em silêncio. Por um momento não consegui respirar. "Você tá dizendo que eles querem tirar tudo de mim? Até o direito de cuidar dela?" Sim. Essa é a última cartada deles. E talvez a mais perigosa. Porque agora não é só uma questão de papelada. Eles estão tentando pintar você como um manipulador psicológico. Nos dias seguintes vieram os telefonemas de conhecidos. Gente que há anos não me procurava. "Você tá bem? Estão falando umas coisas sobre você. A fulana me disse que viu postagens esquisitas da sua família. Você tá mesmo mantendo sua mãe trancada?" A cada ligação, uma facada. Eles estavam espalhando uma nova versão dos fatos. Que eu era um filho obsessivo, que eu não deixava ninguém se aproximar, que eu queria a herança. Herança. De uma mulher viva, que ainda tomava chá, que sorria quando ouvia música antiga,
que dormia com medo do escuro e me chamava de meu menino. Voltei para o advogado e fiz o que precisava. Vamos reunir tudo. Quero um dossiê novo, áudios, vídeos, declarações médicas e vamos pedir uma perícia completa no estado dela. Quero provar que, apesar da doença, ela ainda reconhece o afeto e que nunca foi coagida a nada. Ele assentiu. Mas isso vai exigir que ela participe e pode ser desgastante. Não importa, eu vou protegê-la até o último segundo. Naquela noite, minha mãe acordou no meio de um pesadelo. Gritava nomes do passado, falava do meu pai, achava que eu era o irmão mais velho. Segurei as mãos dela até ela se acalmar. Quando os olhos dela encontraram os meus, por um breve segundo, ela me viu. De verdade. Você é o que ficou comigo, né? Sou sim, mãe. Sempre fui eu. E mesmo que no dia seguinte ela não lembrasse disso, eu lembraria por nós dois. Naquela madrugada, depois de mais um ataque de confusão da minha mãe, eu sentei no chão da sala, exausto, com ela finalmente dormindo no sofá. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça não. As palavras da advogada deles ecoavam sem parar. Ele se aproveita da condição emocional da mãe, usa o histórico de abandono dos irmãos como justificativa para o isolamento. Eu me levantei devagar, peguei meu celular e abri a câmera frontal. Não para uma selfie, não para a internet, para registrar. Apertei gravar. Se alguém algum dia ouvir isso, eu não sei onde vai estar minha mãe. Talvez aqui do lado, talvez em outro lugar, talvez nem mais neste mundo. Mas eu preciso dizer o que está acontecendo, porque estão tentando apagar a história dela, e a minha também. Falei por 40 minutos. Sobre quando ela caiu no banheiro pela primeira vez, sobre as noites em que ela pedia meu pai achando que ele ainda estava vivo, sobre os dias bons em que ela ria assistindo novela e tomava sorvete como se fosse criança. Mostrei as pastas de remédios, a rotina de horários colada na geladeira, os vídeos dela dizendo obrigado, baixinho, depois que eu dava banho. Mostrei a cadeira de balanço dela, o rádio com fita cassete, o tapete torto que ela odiava e pedia para eu arrumar se não torce o pé. Eles podem dizer o que quiserem, podem tentar me tirar dela, mas ninguém vai tirar de mim a verdade do que a gente viveu aqui dentro. Na manhã seguinte, copiei o vídeo para 2 pendrives. Um entreguei ao meu advogado. O outro guardei dentro de uma caixa, junto com uma foto dela jovem e um bilhete que dizia: para quando alguém esquecer quem ela foi. Dias depois, chegaram novas mensagens dos irmãos. Leandro postou mais uma indireta nas redes sociais. Às vezes, o maior manipulador é quem sorri mais quieto. Fabiano mandou mensagem no meu celular. Não pensa que isso acabou. O jogo só tá começando. Apaguei. Porque não era mais jogo. Era a minha vida e a dela. A audiência estava marcada para uma sexta-feira, às 14 horas. Cheguei antes. Camisa social engomada, a mesma que usei no aniversário de 80 anos da minha mãe. Aquela dizia me deixar com cara de doutor. Leandro e Fabiano chegaram juntos, como sempre, vestidos como se estivessem indo para um casamento. O juiz era outro dessa vez, mais novo, olhar atento. Vamos começar. A primeira parte foi técnica, os relatórios da assistente social, a perícia médica, os documentos da casa. Meu advogado apresentou tudo, em ordem. Depois vieram os vídeos, inclusive aquele que eu gravei. No silêncio da sala, minha voz tremia pelo alto-falante. Eles podem tentar me tirar dela, mas ninguém vai tirar de mim a verdade do que a gente viveu aqui dentro. O juiz assistiu inteiro, sem interromper, sem pestanejar. Leandro tentou contestar. Isso é um teatro emocional, Excelência. Ele está tentando criar empatia. Mas a realidade é que ele impede visitas, bloqueia ligações, controla tudo sozinho. A gente só quer ter o direito de cuidar dela também. Meu advogado se levantou. Excelência, gostaria de mostrar os registros de chamadas não atendidas, não por impedimento, mas por ausência.
Esses dois passaram anos sem sequer saber o nome do médico da mãe. Só começaram a aparecer depois que o quadro evoluiu e a herança bateu a porta. Fabiano se levantou de repente. É mentira, a gente sempre quis estar perto, mas ele manipulava ela contra a gente. O juiz levantou a mão. Silêncio. Foi minha vez de falar. Fiquei de pé, devagar, e olhei para os dois. Eu não sou o dono da nossa mãe, mas também não fui visita. Eu vi ela esquecer onde ficava o próprio quarto. Eu a limpei quando ela perdeu o controle. Eu fui o rosto que ela reconheceu quando todo o resto virou neblina. Respirei. Se vocês queriam ter ajudado, deviam ter aparecido antes. Não agora. Não por isso. O juiz fez anotações. Pediu silêncio. A decisão será lida em instantes. 5 minutos depois, ele voltou com os papéis em mãos. Tendo em vista os laudos apresentados, os documentos, os testemunhos, os vídeos e o histórico completo do caso, determino que a senhora permanecerá sob os cuidados exclusivos do filho que a acompanha atualmente. As tentativas de interdição e denúncia são consideradas improcedentes e há indícios de má-fé por parte dos requerentes. Eu fechei os olhos. Fabiano jogou a caneta no chão. Leandro abaixou a cabeça. O juiz finalizou. Esta decisão não é apenas legal, é também moral. Não se tira de uma pessoa o direito de cuidar de quem ama. Saí da sala com as mãos trêmulas. Não de medo, mas de alívio. Eu tinha vencido. Por ela, por mim, por tudo que não cabia nos processos. O silêncio depois da audiência foi o que mais me estranhou. Nenhum telefonema dos meus irmãos, nenhum papel novo, nenhuma visita surpresa. Era como se, depois de perderem, eles tivessem sumido da história. Como se nunca tivessem estado ali. Na semana seguinte, sentei com minha mãe na cozinha. Ela tomava mingau devagar, olhando o relógio da parede como se ele contasse outra coisa além do tempo. Que dia é hoje? Ela perguntou. Quinta-feira. Ela assentiu, como se isso tivesse alguma importância. Depois de alguns minutos em silêncio, ela falou: Você sabia que eu tinha 2 filhos que me deixaram sozinha? Eu congelei. Sei, mãe. Mas tem um que ficou. Ele não é perfeito, não. Vive com olheiras, reclama da coluna, mas ele cuida de mim. Ela olhou nos meus olhos. Você conhece ele? Eu sorri com um nó na garganta. Conheço. Muito bem. Ela sentiu de novo e voltou a tomar o mingau. Naquela noite, fui até o quintal e sentei num banco de madeira, o mesmo onde ela sentava para conversar com a vizinha muitos anos atrás. Olhei para o céu, para o muro, para as roupas do varal. Tudo parecia igual, mas eu não era mais o mesmo. Tinha cicatrizes novas, cansaços antigos, mas também uma paz que nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez em meses, dormi antes da meia-noite e sonhei com ela dançando na sala, como nos anos 90, com aquele rádio velho tocando Roberto Carlos, e eu ali, pequeno, com os pés sobre os dela, aprendendo a dançar. No dia seguinte, ela me olhou e disse: Sabia que você tem os olhos do meu filho? Sorri. É o que dizem. Ela apertou minha mão como quem não sabia o nome, mas ainda reconhecia o amor. E foi assim que eu entendi. Mesmo que ela esqueça meu rosto, meu nome ou a nossa história, ela nunca vai esquecer o que sente quando está comigo. E isso é o que realmente importa.